Salve, salve! Hoje eu queria discutir um pouco sobre os aspectos dos núcleos da base, mas focando nos aspectos funcionais e não nos aspectos anatômicos. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui essa discussão. O primeiro conceito que eu queria linkar sobre os núcleos da base é que, na verdade, eles são estruturas subcorticais. E isso quer dizer... Deixa eu fazer em azul, que eu acho o azul uma cor mais bonita. Isso quer dizer que eles ficam situados logo abaixo do córtex, subcorticais. Lembrando que no nosso cérebro, o córtex é constituído por substância cinzenta, enquanto que as áreas subcorticais geralmente são compostas por substâncias brancas. Por substância branca, que são, na verdade, axônios mielinizados. Contudo, os núcleos da base, como o próprio nome núcleos diz, os núcleos são aglomerados de corpos celulares, de neurônios. Ou seja, é a parte que não é mielinizada desses neurônios e isso lhes confere o aspecto cinzento. Então, os núcleos da base são como ilhas de substância cinzenta imersas na substância branca do córtex. Então, deixa eu escrever isso aqui, que eles são, na verdade, corpos, ou soma, também chamado de soma, corpos de neurônios. E eles têm como uma função principal que vai refletir no tema das próximas aulas, que é a capacidade de controlar padrões complexos da atividade motora. Então vou ressaltar aqui que eles têm um papel muito importante no controle da atividade motora. Atividade motora. Mas como assim? Que tipo de atividade motora? Digamos que se você sofresse uma lesão em alguma parte ou em algum dos seus núcleos da base, você deixaria de ser capaz de fazer atividades como escrever. Então, você não conseguiria escrever. Você não seria capaz de arremessar uma bola de basquete na cesta. Se bem que essa cesta aqui ficou bem feia, né? Mas você não seria capaz de arremessar uma bola de basquete na cesta e nem de passar uma bola de futebol, ou então costurar, ou então bater prego num pedaço de madeira, ou qualquer atividade motora que fosse considerada um pouco complexa, você deixaria de ser capaz de realizar tudo isso. Então, como é que acontece os movimentos motores voluntários? Na verdade, os núcleos da base eles não trabalham isolados no contexto no que tange a sua motricidade voluntária. Eles trabalham em conjunto com o córtex cerebral e com o cerebelo. E o grande responsável por iniciar o movimento voluntário é o seu córtex. Então eu tentei representar aqui o sistema nervoso central, aqui é o cérebro, aqui é o tronco cerebral e aqui é o cerebelo. Aqui a gente tem o sulco central, o sulco de Rolando, e anteriormente a ele a gente vai ter o córtex motor primário, a área 4 de Brodmann, aqui em roxo, e mais anteriormente ainda a ele a gente vai ter a área pré-motora. Não é para ser esse retângulo, é para ser isso aqui mesmo. Tem uma área pré-motora e a área motora suplementar, que eu estou representando as duas em verde, que apesar de serem áreas distintas, elas são muito integradas entre si e desempenham um papel semelhante. Então, quando você vai iniciar um movimento voluntário, como por exemplo, você está com sede e vai querer pegar um copo de água, então tá aqui um copo de água, vou desenhar um
seu braço aqui. Esse aqui é o seu braço e sua mão de bonequinho. E você vai querer pegar esse copo d'água. Então, o primeiro comando que vai acontecer aqui no seu córtex vai acontecer na área motora, na área premotora e na área motora suplementar, na área premotora, na área motora suplementar. Elas juntas, elas vão enviar um sinal, vão planejar esse movimento, vão mandar esse movimento, esse plano motor para os seus núcleos da base. Vou representá-los aqui em azul claro. Então, aqui são os núcleos da base, não necessariamente como eles são anatomicamente. Então, as áreas pré-motor e motora suplementar vão mandar esse plano motor para cá e vão pedir para que seus núcleos da base refinem esse movimento, vejam se tem alguma coisa errada nesse plano, para que depois eles possam retornar esse plano motor para o córtex. Então, basicamente, a área motora, pré-motor e motora suplementar manda um aviso lá para os seus núcleos da base. Ei, núcleos da base, por favor, analisem esse plano motor que eu fiz. Eles analisam e retornam essa informação para o córtex motor primário. E esse córtex motor primário, via trato córtico-espinhal, envia esse plano motor para que ele possa ser executado pelo seu músculo. No caso aqui, você vai pegar um copo de água. E além disso, o córtex motor primário ele também envia uma informaçãozinha sobre o plano motor elaborado para o seu cerebelo e assim para que ele possa controlar a harmonia desse seu movimento. Então, essa é a principal função dos núcleos da base no que tange a controlar padrões complexos de atividade motora. Eles recebem aferências do próprio córtex cerebral, principalmente na área premotora e motora suplementar, e retornam um feedback sobre o plano motor que eles fazem para o córtex motor primário, para que o córtex motor primário possa enviar sinais através do trato córtico-espinhal, e do trato córtico-espinhal, primeiro neurônio motor, segundo neurônio motor, o neurônio motor inferior, para os músculos, e assim você consegue realizar movimentos voluntários. Mas e aí, qual é a composição dos seus núcleos da base? Quais são eles e em que eles estão envolvidos? O primeiro que eu queria destacar aqui é o núcleo caudado, que é esse aqui que está representado em laranja, como vocês podem ver. E a gente pode dividir anatomicamente ainda em uma cabeça, um corpo. Aqui seria a cabeça, aqui seria o corpo, e aqui seria a cauda. Ele tem esse formato de C, e ele tem função executiva e ele ajuda a controlar a velocidade e a acurácia dos seus movimentos. Então eu vou deixar aqui saltado, que aqui é o núcleo caudado. Segundamente, a gente vai ter o putamen, que eu representei ele aqui em vermelho, e ele também é responsável pela regulação dos movimentos, além de armazenar as informações sobre os movimentos. Então eu vou deixar aqui, é o putamen. Acho que o acento não é aqui, acho que o acento é aqui, não tenho certeza se tem acento. O putamen. Depois a gente vai ter o globo pálido, e nós vamos ter dois globos pálidos. O primeiro é o globo pálido lateral e o segundo é o globo pálido medial, também chamado respectivamente de globo pálido interno ou de globo pálido externo ou de globo pálido interno. Então vou deixar aqui. E eles são pálidos justamente porque eles têm algumas fibras mielinizadas entremeadas. Globos pálidos, né? Tem um medial e tem outro que é lateral. E a função do globo pálido, apesar de existirem dois e eles serem muito parecidos e receberem aferências parecidas, o globo pálido lateral
Então, deixa eu puxar uma setinha aqui. O globo pálido lateral, ele tem como uma função de inibir o movimento. Inibe o movimento. Enquanto que o globo pálido medial, ele tem a função de estimular o movimento. E isso a gente vai ver nas próximas aulas. Inibe o movimento e estimula o movimento. Estimula o movimento. Bom, e a gente pode fazer algumas associações, porque a junção desses núcleos, eles formam estruturas. Como, por exemplo, o núcleo caudado. Vou escrever aqui. O núcleo caudado. Essa é uma continha de matemática. O núcleo caudado mais putamen, eles formam um neoestriado, ou estriado, ou striatum. Justamente porque eles têm estrias em sua composição. E se a gente juntar o putamen com o globo pálido, os dois, globo pálido, nós vamos ter o núcleo, vou abreviar o núcleo aqui, núcleo lentiforme. Além disso, tem outras estruturas que a gente pode descrever aqui nessa imagem, que também fazem parte dos núcleos da base. O primeiro é o núcleo subtalâmico, abaixo do tálamo, como o nome diz, esse aqui em verde. Vou deixar aqui, vou abreviar o núcleo subtalâmico. Núcleo subtalâmico. E ele faz parte do diencéfalo, tem conexões com o globo pálido e lesões no núcleo subtalâmico, elas podem causar movimentos desordenados, é o que a gente chama de coreia. E por último, uma estrutura que eu queria destacar aqui também, eu vou puxar a setinha para cá, é a substância negra, ou substância nigra. E ela tem essa cor negra justamente por conta de pigmentos de melanina, que é um subproduto da dopamina que ela produz. Por isso a coloração negra. E além disso, tem duas coisas que eu queria destacar aqui, que não fazem parte, uma estrutura que não faz parte dos núcleos da base, é a amígdala, apesar de estar aqui no final, é bem ligada com a cauda do núcleo caudado, e ela na verdade faz parte, aqui, deixa eu apontar, vou apontar a amígdala, ela na verdade faz parte do sistema límbico. E entremeado aqui na cabeça do núcleo caudado, a gente pode encontrar outro núcleo importante, mas que não tem relação com o movimento. Ele tem relação com algumas sensações de prazer e vícios, vontades também, que é o núcleo accumbens, esse aqui em preto. Mas então, pessoal, é isso que eu queria introduzir sobre os núcleos da base. Espero que tenham gostado. E nas próximas aulas a gente vai falar de como acontece esse processo que eu representei aqui de refinamento do movimento através das aferências recebidas pelo córtex e como eles enviam esse sinal de volta para o córtex.